situação financeira do município de Angra do Heroísmo de 2015 e a segunda revisão ao orçamento para este ano estiveram no centro das atenções da segunda Assembleia Municipal de 2016. Vamos saber mais. As São Joaninas contabilizavam como receita 250 mil euros de subsídio da Câmara. E isso altera tudo, repare. Está a entrar no lado da receita 250 mil euros, que é da própria Câmara. Quando olha para uma conta que era feita fora da Câmara, os fluxos da Câmara eram contabilizados como receita. É isso que faz a diferença. Portanto, a contabilidade atual tem uma lógica completamente diferente. Aquilo que nós estamos a gastar nas São Joaninas é menos do que aquilo que nós gastávamos. O que nós estamos é a ver todos os gastos das São Joaninas pela primeira vez. A situação financeira do município de Angra do Heroísmo esteve no centro das atenções da segunda Assembleia Municipal de 2016, a qual foi aprovada pela maioria. Enquanto o autarca manifestou o seu contentamento com o relatório de contas, a oposição acusa a idilidade de apresentar resultados pouco claros dos investimentos nas festas sanjoaninas. De facto, nós sempre nesta altura fazemos um balanço daquilo que é a situação financeira do município e este ano estou particularmente agradado com os resultados. A nossa Câmara já não tem nenhuma empresa municipal, já não tem nenhuma situação de dívida preocupante, temos uma Câmara com contas equilibradas. Obviamente não temos muito dinheiro, é preciso que as pessoas também percebam isso, as restrições financeiras também se fazem sentir aqui, mas não temos nenhuma daquelas situações que nos preocupem quanto ao futuro. Portanto, é uma Câmara com uma boa situação económica ou financeira e com potencial para, quando a economia melhorar, também melhorar a sua capacidade de investimento. No fundo, foi termos cumprido a agenda, a reunião ter decorrido dentro da normalidade e terem sido aprovados todos os documentos que eram trazidos a esta sessão, nomeadamente as contas da Câmara, as contas dos serviços municipalizados, obviamente havendo algumas divergências de opinião e que são normais em partidos que têm visões políticas diferentes, mas foi um diálogo profícuo e que no fim se traduziu pela aprovação das contas e era isso que era pretendido. E a oposição, nomeadamente ao PSD, levanta sérias dúvidas das contas das São Joaninas. Não concordamos, em primeiro lugar, que fossem afastados os voluntários das São Joaninas, porque é uma forma das pessoas sentirem a sua própria festa, e é a festa maior, atrevo-me a dizer, da terceira. E depois a forma como a Câmara gera este orçamento levanta-nos questões de sustentabilidade da própria festa, nomeadamente porque está a prescindir de receita, de bilheteiras e de patrocínios a favor de empresas terceiras. Em relação à apresentação do relatório de contas, voltamos ao problema que é uma crítica constante, em que nós não conseguimos verificar, por exemplo, em relação à apresentação de contas das São Joaninas, quais são os custos, quais são as despesas que neste momento existem, quais são as receitas, porque de antes, como todos nós sabíamos, havia uma comissão organizadora que era obrigada a apresentar um orçamento, depois apresentava um relatório de contas onde ficava claro todos os dinheiros que estavam envolvidos. Neste momento existem os chamados custos diretos que nós não conseguimos verificar quais são, porque se encontram diluídos em rúbricas da Câmara, nomeadamente o trabalho dos funcionários da Câmara, que se apresentam nas rúbricas dos pagamentos de salários, que nós não sabemos qual foi o trabalho que foi efetivamente de facto feito por parte dos funcionários para as São Joaninas e, entre muitas outras coisas, o Sr. Presidente de Câmara sistematicamente nos acusa de não poder comparar rúbricas, agora decidiu fazer a contabilidade de uma forma diferente, diz que não podemos comparar as contas deste ano com as contas do ano passado porque a contabilidade é feita de uma forma diferente e, portanto, nós nunca conseguimos avaliar efetivamente estes relatórios de contas. Mas, desde que José Gabriel Alá Menezes é Presidente da Câmara, decidiu criar centros de custos em nome da transparência e depois nós vemos no relatório de contas, por exemplo, que são apresentados com detalhe alguns centros de custos e que os outros não são apresentados com a desculpa de que a lista seria muito exaustiva. E, portanto, isso dificulta-nos, de certa forma, avaliar os relatórios de conta e, como tal, abstemos em relação à apresentação desses relatórios de contas. A parte dos leigos não está patente. Se continua a deixar os sacos do lixo à porta, é óbvio que vai atrair ratazanas. A praga dos ratos e as questões da campanha de desratização no concelho angrense ocuparam uma parte da sessão com vozes discordantes.
O Grupo Municipal do CDS-PP considera que é uma irresponsabilidade colocar-se a responsabilidade deste assunto nas juntas, até porque existe uma portaria por parte do Governo Regional, onde estão definidos critérios muito claros e bastante exigentes de quem pode efetivamente manipular estes raticidas, onde as empresas públicas que podem fazer a desratização são obrigados a apresentar, por exemplo, 15 documentos, são obrigados a apresentar relatórios que são feitos após a colocação deste veneno naquilo que eles chamam a zona de engodo, que na nossa opinião neste momento estão a funcionar como zonas de engorda. Uma das questões que nós levantamos é o facto de esta intervenção ser feita faseada em 3 fases, onde as diferentes entidades atuam de forma separada e, portanto, aquilo que na realidade nós estamos a fazer é criar resistências com o veneno que se está a aplicar. E que haja um tratamento discriminado, porque se é obrigatório efetivamente ter cuidados acrescidos a quem manipula este tipo de produtos, depois vão às juntas de freguesia entregar aos residentes veneno que são eles próprios a aplicar, que não têm qualquer formação para utilizar este tipo de produtos e que depois não se faz qualquer análise e qualquer avaliação da eficácia desta campanha. Eu creio que o trabalho está a ser tecnicamente bem feito, está a ser bem conduzido, estamos a fazer uma intervenção, claro que há quem tenha opiniões diferentes, mas a verdade é que não fazer nada é que não é uma opção. A Câmara está a trabalhar, está a fazer o que tem que fazer em colaboração com as juntas de freguesia e quando chegarmos ao fim do outono, quando se fizer o balanço da questão, veremos se resultou ou não. Estamos a usar um veneno que é considerado como eficaz, que tem provas dadas e foi recomendado como tal e vamos ver como é que as coisas correm. A questão dos ratos nós sempre pugnamos para que houvesse um combate rápido e eficaz. Tivemos algumas dúvidas neste modelo adotado. O Sr. Presidente garante-nos que é o cientificamente mais adequado, que é um modelo de entrega faseada de veneno. Nós achamos que um ataque mais expansivo, um ataque mais global, teria sido melhor. Vamos ver os resultados que este ataque resulta. Nas reações às críticas sobre o estado do trânsito automóvel no centro da cidade Património Mundial e do suposto atraso de um estudo encomendado para a análise dessa matéria, o autarca e o Grupo Socialista desdramatizam a questão. Existem alguns problemas, mas têm a dimensão que têm. Nós temos 2 picos de trânsito, um de manhã e outro à tarde, coincidente com as horas de entrada e saída. A situação melhorou bastante aqui no centro da cidade, com as pequenas alterações que se fizeram e vamos ter que continuar a investir, particularmente agora na área que tem maior restrição, que é o estacionamento. Resolvido isso, creio que ficaremos com uma situação equilibrada. É preciso também não sobrevalorizar demasiado aquilo que é uma questão relativamente contida, embora incómoda, embora por vezes quando se tem pressa as coisas não correm como devem, mas tem a dimensão que tem. Temos um problema grave de estacionamento, com estacionamento selvagem, com carros que são deixados em posições que incomodam particularmente os veículos de socorro, que é preciso melhorar. É uma matéria que já pedimos a colaboração da polícia, vamos continuar a pedir, a ver se o conseguimos resolver. O problema do trânsito continua num vazio em que foi encomendado, como já fartámos de falar, um estudo de trânsito a uma empresa local. Nunca nos foi apresentado esse estudo de trânsito, não sabemos se isso vai ser feito de forma faseada, qual é que é o estudo, o que é que se pretende. Portanto, o Sr. Presidente de Câmara ainda não trouxe à Assembleia Municipal esse estudo para que nós nos possamos pronunciar sobre o assunto. Falou-se indiretamente no trânsito e nos condicionalismos de trânsito. E isto numa perspectiva muito pessoal. Eu penso que um dos problemas, ou dos mais graves problemas de trânsito no Concelho de Angra do Heroísmo, na cidade e mais concretamente no seu centro urbano, é a indisciplina e a falta de respeito dos condutores. Que hoje, por uma falta de policiamento, que aqui também é outra coisa que não se entende e que foi falado nesta sessão, é o policiamento do Concelho de Angra, nomeadamente do seu centro urbano, e que se começa a tornar, ou é já extremamente preocupante, a anarquia que reina relativamente à paragem e ao estacionamento de viaturas no Concelho e, repito mais uma vez, no centro urbano de Angra. Esse eu penso que é, de facto, o problema grave
de trânsito em Angra do Heroísmo. Relativamente ao estudo, pois são estudos demorados e desde a última Assembleia até esta não terá havido uma evolução tão grande que justifique que nesta Assembleia o assunto tenha sido colocado novamente em cima da mesa. Não há intervenções, vamos votar. Em cima da mesa estiveram também os acordos de geminação de Angra do Heroísmo com as cidades do Funchal e Alenquer, ambos aprovados por unanimidade pelos deputados municipais. A 26ª Meia Maratona dos Bravos vai realizar-se no dia 1 de maio entre São Mateus e Serreta, numa organização conjunta da Associação de Atletismo da Ilha Terceira e a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. O início está previsto para as 9 horas. A Rota das Igrejas da Vila de São Sebastião está marcada para o dia 30 de abril e contará com a apresentação do historiador Francisco Nogueira. O evento, organizado pela Junta de Freguesia de São Sebastião, tem início previsto às 10 horas, com concentração no adro da igreja. Voltaremos amanhã e contamos com a sua habitual presença aí desse lado. Veja e reveja os vídeos da sua preferência, partilhe inclusive nas redes sociais. Fique bem.